Um artista que desenha um mundo a bico de pena e aquarela, conta histórias por imagens e recria personagens nem imaginados. Essas são as histórias de hoje da série infantil do Arte e Letra. É daqui a pouco, até já. Olá! No programa de hoje, eu converso com Alexandre e Andréia Camanho. Alexandre é autor e ilustrador dos livros infantis Os Três Ratos de Chantilly, A Vida é um Trem, O Galo e a Raposa e Lauca e o Guarda-Chuva. E sua esposa, Andréia. Muito obrigada pela presença de vocês dois. É um prazer tê-los aqui conosco. Alexandre, começo falando sobre o livro Os Três Ratos de Chantilly. Maravilhoso, não preciso externar mais, né? Fiquei encantada com a ilustração, o texto é ótimo, a ilustração é belíssima. Não, obrigado. Se trata que é um conto antigo, oral, de É, autor anônimo, que você é um conto reformulou. Sim, foi isso mesmo. É um conto de... É uma história de tradição oral, né? Provavelmente Idade Média, que eu achei num livro e logo me despertou muito a vontade de contar essa história. O que eu fiz foi transformar a história em fábula, né? Os personagens eu mudei, eu coloquei os ratos, que eram cegos. Eram pessoas cegas, pessoas. né? Por que faz sua escolha por ratos e o cavaleiro você transforma o que? A coruja, né? Exatamente. O cavaleiro. Exatamente. Porque você vê qual a razão dessa escolha? Então, eu estava... enfim, eu já tenho um trabalho de desenho e meu interesse por fábula vem daí, né? E porque os animais emprestam características, né, ao ser humano, né? Então, a partir daí. Então, a coruja me pareceu uma coisa, ao mesmo tempo, que tem uma sabedoria e, ao mesmo tempo, ela usa isso de uma forma matreira. Exatamente, né? exatamente. Você acha que as crianças percebem essa associação dos bichos? Aí o rato, por exemplo... Porque o rato... Eu acredito que seja uma coisa intuitiva. Não acredito que seja uma identificação muito objetiva, né? Mas eu creio que sim, de alguma forma tem essa identificação, essa coisa, porque as perguntas, quando eu vou em alguma feira de literatura, são essas, né? A característica da coruja, dos ratos... E você faz uma caracterização da coruja que é uma graça. Você fala isso. Eu digo que eu não faço reduções de desenhos, eu não transformo em desenhos bonitinhos, agradáveis, né? Não, a própria figura da coruja é uma figura assim, né? Exatamente. E a descrição que você faz, ela é uma velha ave de plumagem gasta, né? De costumes solitários, grandes olhos amarelos e pio calado. Parece que até assusta um pouco a gente, não é? Pois é o que eu também... eu gostaria de falar que é uma característica, assim, eu sou desenhista, né? Eu sou um artista plástico. Eu costumo dizer que não sou escritor, né? Porque a base de toda a minha criação, ela vem do desenho, né? Mas coloco o texto. E quando eu coloco o texto, ele funciona como uma espécie de contraponto com as imagens. Não é literal. Eu não vou estar no texto, a coruja voou, então eu ponho a coruja voando. Eu acredito que isso seja desnecessário, porque o texto já está dizendo. Acho que é desmerecer um pouco o raciocínio da criança, a percepção da criança. Perfeito, é desmerecer. Porque o que você faz, eu acho interessante, porque você faz as duas partes, a ilustração e o texto. Exatamente. Porque normalmente quem faz o texto espera que o ilustrador capte aquilo e ponha no desenho. Você faz primeiro o desenho, a ilustração, primeiro depois desenho, você vai fazer o texto. Depois vem o texto. Olha que coisa interessante. E o texto entra como uma certa musicalidade. Você estava lendo, eu estava
escutando. É um pouco de música para mim, né? A palavra. Sim, né? essa sonoridade que a criança também percebe e gosta, não é? Você escolheu a cidade de Chantilly, né, onde se passa a história, talvez pela proximidade com onde se passa o conto, que é... tem uma origem europeia, né? Compiègne, né, que é próxima exatamente, de Chantilly. Exatamente. Que é próxima de Chantilly. Agora, eu preciso dizer que a ideia do Chantilly veio da editora, a Márcia. Márcia da Pulo do Gato. Ela que sugeriu essa brincadeira vamos fazer os 3 ratos de Chantilly? Eu falei, eu adorei a brincadeira, vamos fazer. Porque para a criança ela vai ficar meio pensando a respeito. Porque ela conhece Chantilly, o creme. Ela não sabe o que é Cria o nome uma expectativa, de uma cidade. Né? Como é que é rato de Chantilly? Que história é essa? Exatamente. Mas foi muito feliz a escolha. O desfecho da história é diferente da história original, né, do conto. A coruja que tentou enganar os ratinhos, né? Ela acaba passando por uma situação e acaba lá na árvore, Exatamente. Né? Foi uma forma de você, ou houve essa intenção, de mostrar às crianças que fazer o mal leva a más consequências, então que é melhor fazer as coisas bem feitas, direitinho, não enganar os outros, não tapear. A princípio não. A princípio eu não tive essa preocupação assim de moral, né? Eu simplesmente... Porque, na verdade, o final desse conto, ele não é um final que se espera, assim, feliz, vamos dizer, né? Eu acho que as fábulas foram, com o tempo, sendo muito amenizadas, muito açucaradas demais. Levar sempre que tudo terminou Exatamente. bem. E a minha preocupação era não exatamente fazer um final feliz. Porque a coruja, ela desaba, acaba caindo num tronco, né, dentro de um buraco no tronco e nunca mais sai de lá. Quer dizer, ela não admitiu a derrota. Ela simplesmente se escondeu do mundo. Tá. E os ratinhos continuaram. A sua vida de ceguinhos. Exatamente. Esse final dos ratos continuando o seu caminho é um pouco lembrando até o Chaplin nos finais do filme, quando ele continua. Né? Ele vê aquele horizonte, aquela estrada e ele continua, né? Por ali, quase de uma forma otimista. Né? Sim, que a vida continua. Né? Que exatamente. legal. Esse livro, Os 3 Ratos, né, de Chantilly, foi escolhido, eu acho fantástico, para representar o Brasil no prêmio do... o Instituto IBBY, né? Isso, é o IB, Conta para nós um pouco, é uma instituição bastante importante na área de livros destinados a jovens, a crianças, não é? Há uma premiação internacional. Exatamente. O IB é uma organização internacional, né, para o livro infantil juvenil. E vai ter um congresso ano que vem, 2016, Você está na lista dos indicados para essa premiação? Na verdade, a instituição do FNLIGE, que fica aqui no Rio, eles são representantes da IB aqui no Brasil, e eles escolheram um autor, um tradutor e um ilustrador. E o ilustrador escolhido fui eu, para representar o Brasil lá na Nova Zelândia. Parabéns, que beleza. Quando vai ser? Em agosto de 2016, em Vocês Auckland. vão, com certeza, para lá? A gente está ainda buscando recursos. Vocês têm patrocínio, tem incentivo de algum órgão estadual? Não, ainda a gente ainda estamos tentando, vamos buscar esses recursos. A gente espera que consiga. Com certeza, gente. Imagina, porque, uma honra. O IB, ele é a instituição internacional mais respeitada hoje, né? E já há muitas décadas. Tem mais de 80 países que representam através das suas sessões nacionais. Aqui no Brasil, como o Alexandre falou, é a FNLIGE, que é a Fundação Nacional para o Livro Infantil e Juvenil. Que é a instituição mais respeitada no Brasil também. Nessa área na literatura infantil e juvenil. Então, através da FNLIGE, é que os países, né, no caso o Brasil, vai levar esses representantes. E o Alexandre entra no que eles chamam de lista de honra. Que beleza. Então, E a própria Associação dos Escritores Brasileiros aí de Livros Infantis não tem meios de colaborar? A gente deu uma devolutiva no e-mail, agradecendo,
lógico, né, o Alexandre ficou muito honrado em ter sido escolhido, né? Já nesse e-mail a gente colocou essas questões, né? Até porque, em termos, assim, o Alexandre já recebeu outros prêmios como artista plástico, já teve exposições fora do Brasil, mas não com literatura. Com literatura, essa é a primeira premiação internacional. Maravilha. Então, agora a gente está buscando para irmos. Né? Todo o maior empenho para vocês irem, sem dúvida nenhuma. É uma honra para vocês e para o país sem dúvida. todo. Muito bom. Conta para nós, você sempre desenhou na vida? Começou pequeno fazendo isso? Ou isso surgiu... Mas, eu não lembro de algum momento que eu não tenha desenhado. Eu sempre desenhei. Já nasceu com eu sempre dedinho. Gostei de desenhar. Sempre, 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 sempre. Agora, eu me lembro que aos 13 anos eu comecei a desenhar com mais frequência. Né? E não parei até então. Você fez tua formação em artes plásticas. Estudei artes plásticas na USP, né? E antes disso, eu estudei com um artista chamado Evandro Carlos Jardim, um gravador. Eu passei uns 4 anos estudando com ele. Beleza. Né? E aprendendo traçado, gravura? Gravura. A gente estudava tudo, pintura, escultura, né? Mas era mais focado em gravura e desenho, né? Aí ele falou, Alexandre, você é desenhista, mas você precisa estudar. Porque desenhar, para quem gosta, deve ser fácil, né? Porque talento pelo talento, às vezes as coisas acabam sendo frustradas, né? Agora, se você não tiver as técnicas... Você precisa ter uma prática, né? Uma prática até do trabalho, né? Saber trabalhar, né? Porque é diferente você desenhar por gosto... Só por entretenimento. Exatamente, numa hora que você está... desocupado. Exatamente. E você ter que todo dia ir para o ateliê e desenhar. Todos os dias mesmo, de domingo a domingo. É um o Alexandre trabalha todos os dias. É um trabalho artístico, mas não deixa de ser um trabalho como músico. Exatamente. O músico não toca só de vez em quando, né? Ele ensaia, O Borges fala, né, que o músico, o escritor, ele é escritor, ele é músico, ele é artista o tempo todo, né? O dia todo, não só das 8 às 6. E depois não faz mais nada. Né? Interessante. E tem outra coisa, a arte te devolve aquilo que você dá para ela, né? Se você se dedica... É fatal, isso é o seu talento e a sua dedicação, né? Nós vamos fazer uma pausa para um breve intervalo. E no próximo bloco, vamos conhecer mais histórias de Alexandre Camanho. Não saiam daí. Quarta e Letra volta já. O Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo Alexandre e Andréa Camanho. Continuando, Alexandre e Andréa, eu estou encantada, né, com os seus livros maravilhosos. Obrigado. Eu vou falar agora um pouquinho do A Vida é um Trem, que ficou entre os 10 colocados, né, do Prêmio Jabuti do ano passado. Conta um pouquinho sobre ele. Esse livro não tem texto, é só... a história é contada por imagens. Tem uma história, mas a história é só na imagem. Como foi essa sua escolha? Como eu já falei, eu sou desenhista, sou artista plástico, então a minha base sempre é a imagem, né, o desenho. O que eu gosto dos livros de imagem é que eles contam várias histórias, né? E depende muito mais de quem está vendo o livro, né? Entrar nessa... Nossa, eu sinto... na sua própria história, criar outras histórias. Você deixa a cargo do ele abre. leitor. Exatamente, ele abre, né? Então você vai... na verdade, cada imagem
como a gente estava falando que eu sou detalhista nas imagens, então cada imagem é como se fosse uma história, né? E tem vários personagens, nichos. Então, dali você pode tirar de uma só página, você pode criar uma história. Eu acho que isso ajuda tanto a criança a exercitar pela observação, porque eles são observadores, né? São super detalhistas. Eles imaginarem as coisas, criarem uma história. Sim. Vocês percebem? Mostrando para a criança só as imagens, você já estava contando um pouquinho, né, do nós garoto. temos um amiguinho nosso, que hoje ele está com 3 anos, o Matheus. Na época do lançamento do livro, ele estava com 2 aninhos, e ele lê o livro todas as noites, né? Inclusive, o livro dele já está praticamente destruído, e ele não admite que ninguém conte a história por ele. A história do trem. Porque o trem ganhou uma autonomia, né? Como pela possibilidade de não ter texto, eu acredito que isso deu uma liberdade que ele não teria em nenhuma outra publicação. Ele que cria a história dele. Não tem texto, ele vai embora. A partir né? das imagens. E que é beleza. genial. Sem dúvida nenhuma. E isso dá para perceber que as crianças entendem, mesmo que você não ponha texto para o adulto ler, para essas que ainda não leem, né? Elas entendem o que está ali e conseguem desenvolver. A criança ela é muito menos travada do que o adulto, Sim, geralmente. Ela não tem medo do ridículo, não tem medo de espontânea, errar. né? Exatamente, então, exatamente. É muito enriquecedora essa experiência de desenhar para criança. Apesar de que meus livros têm uma particularidade, isso acontece nos lançamentos, muitos adultos vão, claro, levar os filhos e compram um livro para eles. Falam, esse aqui eu estou levando para o meu filho, mas esse outro eu queria que você assinasse para mim. Olha que interessante, mas pelo trabalho artístico que você faz, mesmo nesses que não têm texto. Acredito que sim. Por observar o desenho, a pintura que você faz, que é maravilhosa. O Galo e a Raposa e A Vida é um Trem e Os 3 Ratos de Chantilly foram feitos todos a bico de pena e aquarela. Conta um pouquinho como é que é essa produção. Eu desenho a bico de pena há muito tempo, Eu sou fascinado pelo bico de pena e pela linha que ele produz, né? Suas características plásticas. E o que também me interessa é que a pena, ela tanto serve ao desenhista quanto ao escritor. Então, cria sempre essa ponte. As duas Exatamente. Aí. É uma ponte, né? Entre um e outro. Isso, para mim, é fascinante. E você fez a síntese aí. Você usa a pena para escrever os textos e para fazer os desenhos. Exatamente. Né? E foi o Galo e a Raposa que recebeu... Que prêmio que ele recebeu? Ele recebeu o prêmio de melhor livro de imagem. De imagem, pela infanto-juvenil. De quando? Ano passado? 2015? O prêmio é 2015, produção 2014. A premiação foi esse ano. Olha esse galo, que coisa fantástica. Só falta ele cacarejar aqui. As crianças adoraram. Maravilhoso. No evento e que nós só fizemos, imagem, páginas inteiras. Eu acho que o que eu penso é que você vai desenhar, quer dizer, primeiro eu crio o livro, um projeto, no interesse que eu tenho, quer dizer. Depois, claro, você pensa em quem vai ler. Mas como eu me dirijo não só para criança, eu não amenizo o desenho, né? Você faz o mais próximo. Eu trato a criança num alto nível, no mesmo nível de um adulto. Eu acho que é um respeito ao raciocínio, à idade dele. Porque ficar desenhando aqueles bonequinhos e tal, eu acho que fica muito abstrato, né? Exatamente. Então, quando eu desenho a raposa, eu encho Tem que ter cara de raposa. De pelo, e eu usei o pastel para ficar mais E ao mesmo tempo que você vê que é desenho. Né? Quer dizer, não há mentira. Não. E a Lauca? Agora eu quero falar sobre a Lauca. Primeiro você vai me dizer o que significa a Lauca. É um nome, é uma expressão? Então, a Lauca é ela. A Lauca é ela? Mais ou menos. Como é que é a história aí? É porque Lauca significa boneca em polonês.
né? Ai, que graça. E o meu avô era polonês. Quando ele faleceu, eu tinha aproximadamente 7 anos. Poxa, que lembrança. E a minha memória do meu avô era um homem muito calado, um homem muito sério, bem europeu mesmo, né? Mas ele me chamava de minha Lauca. Olha, então, a memória que eu tenho do meu avô não é nem de som. Eu não lembro do som da voz, mas eu lembro de alguém me chamar de minha Lauca. E um dia a gente estava assistindo TV e eu comentei isso com o Alexandre, mas numa conversa informal e sem nenhum objetivo. E o livro tinha um outro nome, mas ele não estava satisfeito com esse título. E aí ele falou, acho que não é mais. Porque na verdade nós temos uma afilhada, a Luísa, você deu uns nós presentes um para presente ela. E entre os presentes tinha um guarda-chuva. E para nossa surpresa, claro que ela foi gostar do guarda-chuva. Ela deve ter adorado o guarda-chuva. Exatamente. E esse fato me chamou a atenção para isso. Falei, nossa, mas criança sempre surpreende, né? E isso ficou na minha cabeça. Aí, com o tempo, eu juntei as coisas. Né? E, nossa, e me chamou a atenção, Lauca. Eu tenho uma neta chamada Laura, que às vezes eu a chamo de Lauque. Sabe a forma carinhosa também? Falei, o que será que significa Lauca? Mas talvez seja intuitivo, porque dependendo do que você pega como tradução, Lauca aparece como Lauque também. Olha que legal. Nossa, mas que conjunção de fatos, de coisas, né? Para criar. Parece um quebra-cabeça que você vai juntando. Eu não entendo da parte de ilustração nem nada, é você que vai nos dizer. Ele é outra técnica. Outra coisa, eu fiz com monotipia. A monotipia é uma técnica, é um procedimento no qual ela fica entre a gravura e o desenho. Tá. Então, monotipia... Quando eu olhei, me lembrou um pouco gravura, mas... lembra. Me lembrou um pouco gravura. Porque você usa uma chapa entintada, né, com tinta tipográfica. Essa é uma das maneiras de se fazer uma monotipia. Existem muitas maneiras. Essa que eu fiz foi entintando uma placa com tinta tipográfica, depois você desenha sobre essa placa. Então você retira a tinta, você faz um desenho ali. Aí põe uma folha e estampa aquilo. E aí você obtém a estampa, a gravura. Só que ela só dá uma gravura. Ela não dá outra. Nossa, que trabalho. Então, fiz, acho que são 64 monotipias. E agora me conta, por que só cor? É o rosadinho da bochecha dela e o guarda-chuva vermelho. O restante é tudo cinza, preto, branco, cinza, preto, Eu gosto muito do preto. Bom, como gravador, desenhista, o preto é minha cor favorita. Eu acho que o preto ele é muito sugestivo, o negro, né? O preto e branco ele é muito sugestivo. Eu acho que favorece muito a imaginação. Pode ser uma coisa minha. Sua, mas sem dúvida. E, então eu só reservei cor no guarda-chuva. E na bochechinha dela. E na bochechinha dela. Esse é o que você está lançando futuramente? Vou lançar agora em novembro, dia 8 de novembro, dia 8, na Livraria da Vila, na unidade ali da Vila Madalena, na Rua Fradique Coutinho. Ai, que maravilha, gente, que beleza. E já de antemão todo mundo está mais do que convidado. A partir das 3 horas da tarde. Das 15 às 18 é o lançamento. Ai, que bom. Gente, estou encantada. Parabéns mais uma vez a você. E a você também que faz o acompanhamento aí desse trabalho belíssimo, né? Que vocês tenham a sorte de conseguir um bom patrocínio para vocês irem para Nova Zelândia, participar desse concurso que é um prêmio para você pelo seu trabalho, tudo, tá bom? Muitíssimo obrigada e até uma próxima vez, se Deus quiser. Eu que agradeço. Muito obrigada, nós agradecemos. Hoje no Arte e Letra, eu conversei com Alexandre e Andréa Camanho. Alexandre, autor e ilustrador dos livros infantis Os Três Ratos de Chantilly, A Vida é um Trem, O Galo e a Raposa e Lauca e o Guarda-Chuva. E sua esposa, Andréa. Espero que tenham gostado dos livros de hoje. O Arte e Letra fica por aqui. Até o próximo programa.